Luiz, qual era a situação financeira da APAE antes da pandemia e agora? Envolvendo realmente todas essas fases, né? Ano passado, quando estourou a doença, e todo esse caos que a gente está vivendo, e agora com esta segunda onda. Qual que é a análise que você faz? Bom, Nani, é assim, o ano passado, quando iniciou toda essa fase, em março, logicamente que todas as empresas, e a PAI também não deixa de ser uma empresa, tivemos que tomar todos os cuidados para que a gente também não tivesse se fosse prejudicado o nosso faturamento e nos pagamentos que nós teríamos que fazer ao longo do ano. Nós utilizamos os recursos que veio do governo com afastamentos, com antecipação de férias, com até diminuição de jornada de trabalho. Então, tudo o que foi possível nós fazermos nesse período que ficamos parados, vamos dizer, alguns setores da entidade, utilizamos aqueles recursos que poderíamos utilizar como uma empresa normal utiliza. Obviamente que muitas coisas a PAI continuou fazendo, principalmente a escola, trabalhando online, os nossos profissionais fazendo vídeos, encaminhando para os pais dos alunos e os alunos acompanhando à distância. Então, praticamente, a não ser o período de férias que os professores tiveram, tanto quanto hoje, eles estão trabalhando normalmente, mais online, né? Então, é um trabalho bastante forte que a entidade faz. Esse ano, a gente não está tendo nenhum tipo de ajuda do governo, tanto é que não saiu nada praticamente até agora de algum auxílio às empresas. E para a PAI também não é diferente. Porém, os nossos profissionais todos estão trabalhando, né? Hoje nós não temos funcionários afastados, não temos funcionários de licença, não temos nada e, obviamente, a arrecadação que cai hoje para a gente é tanto do telemarketing quanto também da parte de estacionamento, principalmente da área central da cidade, né? Então, obviamente, nós teremos uma perda de receita já calculada e já nos provisionamos também com relação a isso, para que os nossos trabalhos não fossem interrompidos de maneira alguma. Então, hoje nós estamos equalizados porque a gente tomou algumas atitudes antes mesmo de 2020, nós já tínhamos tomado algumas atitudes para a gente já se resguardar para um futuro problema de recessão. O ano passado também, e esse ano a gente está ainda assim. Nós estamos entrando no mês de abril, estamos assim, sentindo um pouco a queda ainda. Nós acreditamos hoje que a queda vai existir, sim, porque as pessoas estão sem dinheiro. Muitas pessoas estão com medo de perder os empregos, outras perderam o emprego, outros comerciantes não estão trabalhando, não estão tendo como abrir o seu negócio. Então, é um conjunto de fatores que eu acredito ainda, Nani, que vai acontecer ainda depois que retornarmos aos trabalhos, né? É um reflexo que vem depois. Agora ainda veio uma gordura e agora daqui para frente ainda nós vamos ter um período de adaptação. Quantos assistidos pela APAE e quantos funcionários, né? Você acabou de citar, a APAE é uma empresa. Não são só voluntários que atuam na APAE. Então, fala sobre isso. Hoje nós temos, a nível de funcionários, 134 funcionários com 650 assistidos, né? Esses 134 funcionários, eles englobam o AFIM, né? Seria os nossos atendimentos aos nossos usuários, mas temos a área administrativa, nós temos a parte de estacionamento, nós temos as recuperações de pallets. Então, tudo isso é a parte de limpeza, mas vamos dizer assim, eu acredito que o número mais exato, em torno de 90 a 100, seriam os funcionários mais voltados aos usuários e os outros que buscam recurso, que estão trabalhando em outras atividades da entidade para buscar receita. Falando em receita, em quanto mais ou menos caiu, Marquezin? Se fizer uma análise aí de durante pandemia e antes do coronavírus, só para a gente ter uma ideia do impacto. Hoje nós estimamos aí em torno de 20% de receita que a entidade perdeu.
perdeu, deixou de trazer para as nossas contas, né? 20%. A APAE é uma empresa hoje, é uma entidade muito bem controlada. Nós, graças a Deus, a gente leva muito travado tudo lá. E graças a Deus a gente conseguiu, mesmo com essa perda que a gente está estimando ainda, porque nós não temos um fechamento, né? Vamos ter mais para frente aí, mas é uma perda acentuada, viu? É um negócio bem complicado hoje se a entidade não tiver com os pés no chão e segurando as pontas. Além do estacionamento e de outras ações promovidas pela PAI para angariar fundos, o que mais a população pode fazer para ajudar a PAI? Eu digo doação como pessoa física mesmo, né? Nani, hoje para nós, assim, obviamente que o recurso em numerário seria o mais indicado. Por quê? Como a gente não está quase recebendo os usuários na entidade, nós não temos ali, a não ser os funcionários e aquelas pessoas que vêm para uma terapia, para uma fono, e vem individual, vai embora, o teste do pezinho também vem e vai embora. O valor em dinheiro seria o mais assertivo, porém, nós também aceitamos doações de produtos não perecíveis, por quê? Os nossos usuários, as famílias também estão necessitando. Então, a PAI, além de olhar por esse lado de dentro da entidade, nós também olhamos para fora. Obviamente, se a população hoje puder fazer doação para a entidade, pensem não só dentro da entidade, porque nós hoje trabalhamos com famílias, né? E as famílias são carentes, muitas delas necessitam dessa ajuda. Muitos dos nossos usuários, para você ter uma ideia, eles iriam tomar um café da manhã, um almoço e antes de ir embora uma janta. E hoje estão em casa. Então, a entidade tem que tentar, de uma maneira ou de outra, também ajudar as famílias na medida do possível para que possa custear esse período tão conturbado que a gente está passando. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o nosso caixa, por quê? Porque a maior despesa nossa é funcionário, né? A gente tem um quadro de funcionário categorizado e, graças a Deus, os nossos profissionais estão todos recebendo em dia. Marquezinho, falando agora realmente das famílias, a gente sabe que a pandemia afetou todo mundo, do mais rico até os menos favorecidos. Só que quando a gente fala dos menos favorecidos, eles sim são realmente os mais afetados, porque você citou, além de famílias de baixa renda, tem gente que tem um deficiente em casa, seja qual for o tipo de deficiência. O programa de hoje, eu falei com vários presidentes de entidades, todas as entidades de Limeira estão nessa situação, não é? Se já era difícil antes, imagina agora. Então, eu fico pensando aqui, né? O pai e a mãe que tem que trabalhar fora ou está sem emprego, tem que comprar o remédio para o filho. No caso da APAI, as terapias que eram feitas na entidade ajudavam muito na evolução, não é, do assistido, e tudo isso está parado. Então, não é só a questão financeira, porque os assistidos da PAI precisam desse apoio, não é? A terapia, por si só, já ajudava na recuperação deles, né? Então, é toda uma situação complicada, né? Hoje, Nani, assim, é muito complicado você falar um pouco sobre isso. Só quem tem uma pessoa, hoje com as pessoas normais que nós temos em casa, os custos que nós temos já são elevadíssimos, né? E os pais, eles fazem de tudo, né? E a PAI seria um elo até de ligação para essas famílias, enquanto os pais estariam fazendo algum trabalho, buscando seu trabalho externamente. As terapias a gente voltou a fazer, logicamente que nós estávamos ansiosos por voltar. Por quê? Os nossos usuários precisam das terapias, elas precisam das nossas orientações ali. Porém, as nossas profissionais têm feito de tudo com vídeo, com ilustrações, para que os próprios pais consigam fazer parcialmente o trabalho que a entidade faz ali em loco.
É lógico que não substitui, porém, os nossos usuários, eles precisam ter hoje um trabalho, principalmente de alimentação, muito bem feito, porque eles adquirem pesos bastante rápidos. Então, um dos problemas bastante graves aí é exatamente isso. E a gente sente essa perda do trabalho contínuo que nós vínhamos fazendo ao longo do tempo. E a gente está assim ansioso para que retome esse trabalho. Nós sabemos que a doença ela está aí, ela é muito forte, porém os nossos usuários também estão precisando de um trabalho hoje, principalmente os nossos usuários, né? As equipes nossas, para você ter uma ideia, elas estão todas preparadas, praticamente todas já foram vacinadas, mas tem uma parte ainda que está sendo, já indo para a segunda dose também os profissionais, mas elas precisam estar ali junto conosco, elas têm que estar junto com a entidade, se familiarizar junto. Por isso que os nossos professores, os nossos funcionários, eles estão trazendo, mesmo que seja via WhatsApp, mesmo que seja o pai venha buscar um material para trazer essas crianças próximo da gente, para não ter esse distanciamento. Mas é muito difícil esse trabalho que nós fazemos. Não é um presencial, né, Nani? O presencial é muito importante. Então, o profissional nosso hoje está preparado. Nós estamos com todos os EPIs, né, que chamam todo aquele aparelhamento de aventais, de máscara, de acrílico, álcool em gel, tapete também com aquele produto para que a pessoa passe por ele e tenha um tratamento. Nos preparamos tudo para que a gente iniciasse com 20, com 30% da capacidade, mas que voltássemos, mas infelizmente, né, agora está mais complicado ainda. Mas o que agora um pensamento meu, Nani, dizer para as pessoas é assim: a doença ela é forte, ela está matando, mas a gente não pode esquecer que o nosso, as pessoas em casa também estão morrendo, elas estão necessitando desse carinho, desse calor humano, e o nosso usuário precisa muito disso. Então, eu entendo toda essa pandemia, o nosso distanciamento ele tem que existir, mas todas as empresas hoje responsáveis, elas estão tomando os cuidados. Eu diria assim que as empresas tomam tanto quanto mais cuidado com a doença do que uma pessoa em casa recebendo um amigo ou falando com um parente, ela não toma o devido cuidado, às vezes, que deveria tomar numa empresa. Então, acho que não deveria ser uma aglomeração de pessoas, não deveriam estar com a capacidade completa, mas a gente não pode deixar de continuar tomando os cuidados, mas olhar o outro lado psicológico das pessoas, né? Hoje você, Nani, tem acompanhado, acho que tem visto aí, as pessoas estão necessitadas, né, de sair, de conversar, de ter um abraço, um toque de mão, mas não pode, né? Não podemos fazer isso. Mas a nossa entidade hoje se preparou, está preparada, porque se amanhã voltarmos com a capacidade reduzida, estamos preparados para isso.